Falar agora sobre a situação do Covid no Hospital Regional Tibério Nunes. O médico Justino Moreira falou comigo agora há pouco como é que está a situação do Covid lá no Hospital Tibério Nunes. Ele fala também que a equipe está analisando a efetividade dos testes diante de variantes do coronavírus, né? E ainda responde uma pergunta, né, que muitos telespectadores estão fazendo e que inclusive algumas entraram em contato comigo, justamente porque que algumas pessoas, mesmo vacinadas, estão contraindo o coronavírus, né? Então vamos buscar aqui para mostrar para você a conversa que nós tivemos agora há pouco com o Dr. Justino Moreira, que é uma das referências aí da luta contra o Covid aqui na cidade de Floriano, e a gente pode até dizer que se tornou um personagem a nível até nacional, né? Vamos colocar aqui a entrevista que nós fizemos agora há pouco com o Dr. Justino. A movimentação aqui no setor Covid do Hospital Tibério Nunes hoje? A movimentação ainda continua intensa, né? Temos uma grande procura de leitos, né, em toda a região. A gente temos 20 leitos de UTI, tendo 15 ocupados. Ocorreram 2 óbitos nas últimas 24 horas, e isso permaneceu em torno de 15, né, abriu 17. E os leitos clínicos a gente tem em torno de 20 pacientes dos 26 leitos que a gente tem disponível. Certo. Tem aumentado, o senhor tem percebido se tem aumentado, se tem diminuído, se tem estabilizado essa situação? A situação ainda continua delicada. Nos últimos 15 dias chegamos a ter 100% da ocupação dos leitos, mas fizemos uma política de transferência de alguns pacientes da região de São Raimundo Nonato para eles pudessem retornar para a UTI de São Raimundo Nonato, que havia disponibilidade. Então, com essa transferência a gente conseguiu ter um pouco mais de espaço aqui para os pacientes florianos, que são a maioria dos pacientes que ocupam nossos leitos no momento. No tocante a essa questão de variantes, de cepas, doutor, esses testes têm apresentado alguma característica diferente da tradicional, né, que se poderia dizer da doença convencional? Isso chamou a atenção porque a gente fazia até então em torno de 50 testes por dia, sendo 25 até um pouco mais positivos. E na semana passada a gente chegou a fazer 70 testes e apenas vieram menos de 10 positivos. Isso nos chamou a atenção. A gente entrou em contato com a diretora do LACEN para justamente discutir essa situação, o que nos pediu para ter mais cuidado nas coletas, em relação ao dia da coleta, que o ideal seria entre 3 e 7 dias, o armazenamento desse material até o envio ao LACEN, para que não houvesse nenhuma falha desse processo e assim a gente conseguisse perceber aonde ocorreu e por que ocorreu. Alguns pacientes com sintomas clássicos, por exemplo, a falta do cheiro, o gosto, e esses pacientes mesmo assim davam exames negativos e o paciente permanecia com a clínica, a gente acabava fazendo alguma tomografia ou mesmo um exame de sorológico e esse paciente positivava. Então a gente percebeu que ocorreu isso e a gente está tentando buscar onde está o problema nessa situação. A possibilidade de ser alguma variante que o sistema, né, do LACEN não perceba, a gente está avaliando essa hipótese, mas a doutora disse que o kit multiplex que o LACEN possui é capaz de detectar também as variantes. Então é uma possibilidade que está sendo aventada, mas não é ainda plausível. Certo. Doutor, só para a gente terminar, em relação às pessoas vacinadas, tem ocorrido de algumas terem positivado depois de serem vacinadas? Sim, inclusive com a segunda dose. Segundo a própria orientação, que 20 dias após a segunda dose é que se garantiria uma imunidade protetora. A gente tem uns pacientes, inclusive uma funcionária do Hospital Tibério Nunes com uma segunda dose que apresenta sintomas e foi realmente confirmado o Covid. Então, mesmo com a segunda dose, né, como estava antes dos 20 dias protocolares que a vacina nos pede, ainda tem a possibilidade de apresentar a questão do Covid. Então, a gente pede muito cuidado até para os vacinados, que realmente não é o primeiro caso, são alguns casos que têm contraído a doença após a segunda dose da vacina. Mas mesmo essas pessoas vacinadas não têm ido para caso grave, então? No caso específico da nossa enfermeira, que faz parte da nossa vigilância, ela tem uma pneumonia grave, inclusive está sendo transferida para o Tibério Nunes. Então, nem da proteção dessa forma grave, até porque não tinha os 20 dias que eles pedem, realmente a evolução ainda foi grave.